Nós temos feito as últimas pregações na carta de Tiago, e eu quero, mais uma vez, fazer uso de um texto sagrado desta epístola. Então vamos abrir em Tiago, capítulo 4, a partir do verso 13 até o verso 17. Nós já falamos sobre paciência nesta carta. Falamos no último domingo sobre a questão do julgamento hipócrita condenado pelas Escrituras. E hoje nós falaremos um pouco sobre as questões da nossa relação com o dia do amanhã, que podemos dizer com o futuro. Então, como encararmos o amanhã diante de incertezas que nós vamos ver à luz do texto sagrado. Tiago capítulo 4, do verso 13 até o verso 17, eu quero a ajuda dos irmãos para a leitura destes versos. Então vamos alternar a leitura. Diz assim a palavra de Deus: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Nós vamos mais uma vez orar, pedindo agora a Deus que, por meio do Espírito Santo dele, possa falar aos nossos corações aquilo que vários homens de Deus já disseram no passado, iluminando os nossos olhos. Os olhos do nosso coração, do nosso homem interior, da nossa mente, para que o texto sagrado não seja somente explicado, mas que o próprio Espírito traga implicações ao nosso coração, à nossa vida. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante mais uma vez da Tua palavra e nós queremos suplicar que o Teu Espírito, que inspirou Teu servo Tiago a escrever esta carta, agora nos ilumine para que possamos compreendê-la. Mais uma vez eu suplico que, na responsabilidade de expor o texto sagrado, todas as minhas inclinações estejam na Tua palavra, para que eu seja fiel, Senhor, na exposição da mesma. E que o Senhor nos dê também sabedoria, graça e entendimento. E que sejamos edificados pelo texto sagrado. E que possamos sair daqui, Senhor, planejando o nosso futuro de forma diferente. Se talvez estamos planejando de forma equivocada. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Esta carta, como eu disse no domingo passado, eu não tinha mencionado no domingo pela manhã, quando eu falei sobre paciência, mas eu mencionei no domingo passado, é chamada de uma epístola, de uma carta geral. Uma carta que deveria circular para os crentes no Senhor Jesus Cristo. Eu até usei o exemplo das cartas do apóstolo Paulo, que normalmente tinham um destinatário. A carta de Tiago não, é chamada de uma epístola geral. E Tiago tem um propósito que é muito claro ao lermos esta epístola: o amadurecimento, a maturidade na vida cristã. Todos nós devemos caminhar cada vez mais para esta maturidade. Nessa parte da carta, Tiago nos traz, nós podemos perceber, e nós vamos perceber claramente que Tiago nos dá três formas de olharmos o futuro
E quando falo futuro, não penso somente daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, mas como olharmos para o nosso amanhã, evitando pelo menos 3 erros que às vezes nós cometemos. Lembrando que nosso irmão Tiago está escrevendo para crentes no Senhor Jesus Cristo. Então, a fim de que estes irmãos e nós possamos evitar 3 erros ao pensarmos no dia do amanhã, ao planejarmos o nosso futuro. Que de antemão, eu já digo que não há nenhum erro em planejarmos o dia da manhã. Inclusive, somos até incitados, eu posso dizer, pelo Senhor Jesus Cristo no planejamento. Mas nós vamos olhar que nós devemos evitar pelo menos 3 erros. O primeiro erro que Tiago nos mostra aqui, irmãos, que nós devemos evitar ao olharmos para o dia da manhã, ao planejarmos o nosso futuro. Devemos evitar o primeiro erro, que é planejarmos sem Deus. Olhe para o verso de número 13 novamente, o que ele diz. Atendei agora, ou seja, prestem atenção agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos 1 ano, e negociaremos e teremos lucros. A linguagem que Tiago usa aqui, podemos dizer, é uma linguagem comercial. Por quê? Ele diz, quando nós vamos negociar? Ele diz, hoje ou amanhã. É isso que está aí no texto. Onde? Ele diz, na cidade tal. Por quanto tempo? Ele diz, passaremos ali 1 ano. E faremos o quê? Podemos perguntar ao próprio texto. Nessa cidade tal, no período de 1 ano, nós negociaremos. Para quê? Ele diz, para termos lucros. Há algum problema neste planejamento, se olhássemos, e sem eu colocar o primeiro erro? Não há, olhando assim não há. Há um planejamento. Daqui a um tempo eu viajarei. Minha pretensão é de passar 1 ano na cidade tal, a fim de negociar aquilo que eu tenho como uma fonte de renda, de lucro, para a minha subsistência, e minha pretensão é ter lucro. Olhando de forma muito breve, não há nenhum erro. Mas Tiago nos diz que há um erro sim. O verso 14 ele diz, vós não sabeis o que sucederá amanhã. E ele faz uma pergunta, para que possamos refletir, eu e você. Ele diz, que é a vossa vida? Por isso que na liturgia nós colocamos o texto do Salmo 90 e o capítulo 14 de Jó. Tiago pergunta para a gente, o que é a vossa vida? Em outras palavras, você tem certeza do amanhã? Ele diz, sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. O problema não foi o que foi planejado aqui. O problema foi o que foi esquecido aqui nesse planejamento. O primeiro erro que Tiago diz que nós devemos evitar ao planejarmos o nosso futuro, o dia do amanhã, é planejarmos sem Deus. Ou, podemos dizer, é planejarmos e depois pedirmos a Deus para abençoar simplesmente. Sem levar em conta que Deus, em outras palavras, Tiago está dizendo isso, que Deus, ele é real, que Deus, ele interage e age na vida dos seus filhos e em toda a criação, e que devemos levar em conta os seus planos. É isso que Tiago está falando. Da gente ignorar os planos de Deus
a vontade de Deus para as nossas vidas em detrimento dos nossos planos, sem levar Deus em conta. Eu comentei aqui na quinta-feira passada, e eu posso dar um exemplo até mesmo deste erro que eu cometi no planejamento. Eu tenho um carro e conversei com a esposa, falei, vamos colocar para vender. Com o objetivo de pegarmos um outro carro. E aí coloquei aí nas redes sociais, onde anuncia, com o objetivo de vender e comprar um outro. E depois de fazer tudo isso, eu pedi, Senhor, abençoa. Sem antes orar, perceber se é o tempo, perceber outros detalhes, perceber a vontade de Deus. Eu não estou dizendo que eu deveria ter, primeiro, tentado ouvir alguma coisa, dizendo assim, eis que é o tempo, meu servo, pode vender. Não, não é isso. É o erro que nós cometemos de planejarmos tudo e depois querer pedir a bênção de Deus, sem levar em conta, como eu disse e eu repito, que Deus, Ele é real e que precisamos, em cada aspecto da nossa vida, incluí-lo nos nossos planos, tanto de hoje como também amanhã. Tiago diz que o primeiro erro que nós devemos evitar é planejarmos sem Deus. Qual a solução que Tiago traz então para que evitemos este erro? A solução está no verso 15. O que Tiago diz aí? Por favor, olhe para o texto. O que ele diz? Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Uma palavra que nós já banalizamos demais, não é verdade? Se Deus quiser. Uma palavra tão banalizada por todos, até pelos ímpios, em que em muitos momentos fala, se Deus quiser, mas que se perdeu esse peso, essa importância. Se Deus quiser, faremos tanto isso como aquilo. Olha só o que diz Provérbios, abra comigo o capítulo 16. O versículo 1 é muito conhecido, mas eu quero ler o versículo 1 e o versículo 9 com vocês. Provérbios, capítulo 16, dois versos, o de número 1 e o de número 9. Podem ler comigo? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Agora olha o que diz o verso 9 também. Vamos lá? O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Há problemas, irmãos, em planejarmos? À luz do texto? Não, né? Não há. O problema é quando planejamos sem levar Deus em conta. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Primeiro erro que Tiago, então, fala para aqueles irmãos e fala para a gente aqui nessa epístola, nesta carta, é que ao planejarmos a nossa vida para o dia do amanhã, não somente diga como uma frase pronta, se Deus quiser. Tiago diz para mim e para você, leve em consideração a Deus. Leve em consideração a sua vontade para a sua vida. Leve em consideração Deus no seu planejamento. Há um segundo erro que Tiago diz que nós devemos evitar. E o segundo erro está no verso 14, voltemos lá então para a epístola de Tiago, verso de número 14 e de número 16. Tiago
Mais uma vez, eu repetindo o texto, ele diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. E verso 16, olha o que Tiago diz: agora, entretanto, vós que jactais das vossas arrogantes pretensões. Ele diz: toda jactância semelhante a essa é maligna. O segundo erro que Tiago diz que nós devemos evitar ao planejarmos o nosso amanhã, o nosso futuro, é justamente agir com presunção sobre o amanhã. O que significa presunção? Significa a suposição que se tem algo. Planejarmos pensando que nós temos algo, ou seja, que é garantia que teremos a nossa vida amanhã. Tiago diz: isso é presunção. Porque ele coloca isso, pelo menos por dois motivos. Ele coloca: que é a vossa vida? Em outras palavras, a vida é totalmente imprevisível. Os nossos irmãos puritanos, eles costumavam dizer que a vida era dura, era incerta e era breve. E Tiago, ele diz aqui: que é a vossa vida? A vida, ela é incerta. Eu me lembrei ao preparar e estudar esse texto na época foi o Collor, que quando entrou, confiscou a poupança, não foi isso? Eu morava em Cabo Frio nessa época. E eu me lembrei que um quarteirão depois da minha casa, havia uma casa belíssima neste quarteirão depois da minha, e que todos nós, jovens e crianças, quando nós brincávamos, nós ficávamos assim: era a casa do nosso sonho. E eu me lembro que o proprietário, ele tinha muitas condições, ou dinheiro, condição boa financeira. E quando Collor confiscou tudo, aquele homem foi para, alguns conhecem, a Praia das Dunas, que é a mesma orla da Praia do Malibu e do Forte, e deu um tiro na cabeça. De um dia para o outro, à luz do conhecimento que nós tomamos do motivo do seu suicídio, ele ficou praticamente sem dinheiro algum. E aí ele já não viu mais esperança na vida. A vida, meus irmãos, Tiago está dizendo, ela é incerta. Como diz um autor: deste lado de cá do Éden, o lado caído. Tiago diz então que é jactância, arrogância, essa pretensão nossa de pensarmos no amanhã, no nosso futuro, sem levar em conta que a vida, ela é incerta debaixo do sol. Quantos irmãos não apelando para essa área, que às vezes vai fazer um exame simples e sai de lá com um diagnóstico terrível. Ou quantos às vezes estão numa situação tão difícil, tão calamitosa, e Deus muda, como se diz, a sorte daquele irmão. Tiago diz isso. A vida é totalmente imprevisível. Portanto, é um erro planejarmos o amanhã, o futuro, sem levarmos em conta estas, como eu disse aqui, essas questões de mudanças que acontecem e que não dependem da gente. Uma outra coisa que Tiago diz que é arrogância, é presunção da nossa parte, é que ele diz que a nossa vida, ele diz, ela é breve. Verso 14, ele diz: sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Ou seja, Moisés, que é o autor do Salmo 90,
ele falou isso de forma muito própria. Ele contrasta a eternidade de Deus da brevidade do homem, a ponto de dizer que alguns têm até o privilégio de chegar a 70, 80, mas o melhor destes anos, canseira e enfado. A nossa vida, ela é breve. Eu creio que, estou vendo aqui, praticamente todos adultos, praticamente temos algumas crianças, mas todos nós já pegamos uma estrada com neblina. E a neblina, alguns momentos, na estrada, ela até demora um pouquinho, você sair. Mas existem, às vezes, neblinas tão densas que você passa de carro em fração de segundos. Cadê a neblina? Já foi. O que Tiago diz para a gente que é jactância, é presunção, pensarmos no amanhã sem levarmos em conta que a nossa vida ela é breve sobre a terra. Sem levarmos em conta que não somente ela é breve, mas que ela é também incerta. Olha só o que Jesus diz lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, verso 34. Abra comigo. Qual é a solução que Tiago nos dá, então? Quando nós devemos pensar nessa brevidade da nossa vida, nas incertezas da vida. Aí o seu irmão e o seu Senhor Jesus diz aqui a solução. O que diz Mateus 6,34? Vamos lá? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Qual a solução então? Para que não sejamos presunçosos, arrogantes, quando pensamos no nosso amanhã, no nosso futuro. É vivermos cada dia. Porque você certamente conhece pessoas, ou você mesmo, ou vive, às vezes, olhando pelo retrovisor da vida, o passado, que não tem como mudar e voltar. Ou existem pessoas que só pensam lá na frente e não consegue viver o hoje. A solução para que não haja jactância da nossa parte, presunção da nossa parte, acharmos que temos algo amanhã, é vivermos cada dia. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz: basta cada dia ao dia o seu próprio mal. Ou seja, todos os dias das nossas vidas nós temos desafios. E se vivermos somente olhando lá na frente, nós vamos ter problemas no presente. Quantas vezes, falando no aspecto de família, às vezes quantos pais pensam tanto no futuro dos filhos? Estou falando que eu também, obviamente, sou pai. E às vezes esquece coisas do dia a dia, do presente. Então, assim, não, eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que deixar um futuro melhor para o meu filho. Eu tenho que deixar isso para o meu filho. E esquece da educação de hoje. Esquece da disciplina de hoje. Porque pensa só lá na frente. Tiago diz, isso é presunção. Segundo erro que nós devemos evitar. E há um terceiro erro que Tiago diz que nós devemos evitar. Verso 17. Ele diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, o que ele diz? Nisto está pecando. Terceiro erro, ao pensarmos no amanhã, no futuro, que Tiago diz que nós devemos evitar é deixar de fazer o bem hoje. Eu coloquei aqui algumas frases, vê se você já ouviu ou se você mesmo já pronunciou. Eu até queria ajudar, pastor. Só que fica para outra oportunidade. Eu até queria participar. Mas só que eu não estou me sentindo bem agora. Quando eu me sentir melhor, eu vou até participar.
Pastor, eu até queria me envolver nas coisas da igreja. Só que agora sim, eu estou no melhor da minha vida, então eu tenho que dar o melhor. Deixa eu me aposentar, deixa eu ter um tempinho a mais, que aí eu vou separar esse tempo. Tiago diz que isso também é um planejamento errado com relação ao futuro. Porque se eu sei que eu devo fazer o bem hoje, e eu estou procrastinando, eu estou adiando para lá na frente fazer, Tiago diz que isso não chega a ser nem a presunção ou jactância. Tiago diz, isso é pecado. Porque quem garante para você e para mim que eu deixando de ser um instrumento nas mãos de Deus hoje, eu serei amanhã? Vocês estão entendendo, irmãos? Tiago, ele diz então, que quando sabemos o que devemos fazer e não fazemos, e deixamos sempre de lado, sabemos que devemos agir de forma, mas deixamos também de lado, ele diz, isso é pecado. Eu quero ir num outro texto paralelo para pensar sobre um pouquinho isso. Vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo de número 25. Uma parábola muito conhecida. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler do verso 14 até o verso 30. Vamos alternando a leitura? Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Irmãos, eu já falei isso aqui várias vezes e eu vou repetir. Todo crente no Senhor Jesus, todo aquele
que recebeu vida por meio da palavra e do Espírito tem pelo menos um dom. Um dom. Hoje o pastor Gilvan, lá no acampamento, entrou no momento da sua exposição nesse aspecto. E ele até disse assim: ou Deus é mentiroso, no sentido que todo crente tem um dom, ou você, e ele deixou, né, a pergunta no ar. E aí ele concluiu: como Deus não é mentiroso, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, então o problema está com a gente. Jesus fala aqui então de um homem que recebeu um determinado talento, um valor e escondeu. Por que eu estou usando essa parábola com a questão de deixarmos de fazer o bem, irmãos? Quantas vezes nós, como povo de Deus, deixamos de exercer o nosso dom, pensando assim: eu não tenho tempo, agora não dá, eu não vou me envolver, eu tenho medo de me estressar, de me aborrecer. Lá na frente, quando eu tiver talvez mais paciência, lá na frente, quando eu tiver mais tempo, lá na frente, quando... Tiago diz: isto é pecado. Quando eu sei que devo fazer o bem e eu não faço. 3 erros, então, que nós devemos evitar. Qual é o primeiro? Planejarmos sem Deus. O segundo, a jactância ou a presunção sobre o amanhã. A vida é incerta, a vida é breve. E o terceiro erro que Tiago diz: deixar de fazer o bem hoje, pensando que amanhã eu vou fazer. Que é a vossa vida. Será que estaremos aqui amanhã? Esta igreja passou por uma experiência de ter um pastor que tinha terminado o seminário e tinha sido convidado por essa igreja para ser o pastor. Eu esqueci o nome dele. Reverendo Evantuil. Ele já tinha sido ordenado, reverendo Ulisses? Não, né? Mas seria, ficaria licenciado possivelmente. Ah, sim. Ele estava no meio do 4º ano, ou seja, o último ano de seminário. E a igreja já pensava em ficar com este irmão, para ser o futuro pastor da 6ª igreja. Havia um planejamento tanto da 6ª igreja, como do próprio seminarista Evantuil. E o que aconteceu com este irmão? Quem conhece a história? Em uma viagem, na 381, Deus chamou esse irmão. Irmãos, Tiago diz: não deixemos para amanhã o bem que nós sabemos que devemos fazer hoje. Isso como povo de Deus, isso na nossa família. Por que a gente vê em alguns velórios, exemplo, tanto remorso, tanta... Por quê? Às vezes adiou por tantos anos para dizer para um cônjuge: eu te amo. Às vezes adiou por tanto tempo um perdão. Às vezes adiou por tanto tempo um abraço no filho. Por quê? Achava que a vida seria longa. Tanto do filho como do filho. Achava que o pai talvez vai viver tanto. E aí Deus chama. E aí vem: eu queria tanto, eu queria tanto. Se você sabe que deve fazer o bem hoje, faça hoje. Porque, a princípio, a nossa vida nós só temos hoje, o agora. O amanhã pertence a Deus. Portanto, irmãos, concluindo, tudo aquilo que você planejar, faça ao lado de Deus. Você vai planejar o teu amanhã, eu vou planejar o meu amanhã, o meu futuro daqui até final de 2017, daqui para frente. Não há pecado, erro em planejarmos. Mas leve em conta Deus no teu planejamento. Ore: Senhor, essa é a tua vontade. Esses são os seus caminhos.
tudo aquilo que você sonha, podemos dizer, deseja, coloque diante de Deus. E por fim, tudo aquilo que você adia. Amanhã eu vou fazer, amanhã, faça agora para a glória de Deus. Faça agora para a glória de Deus. Vamos orar, irmãos? Senhor, quantos planejamentos já fizemos sem levar em consideração o Senhor, sem levar em consideração os teus planos para a nossa vida. Quantas vezes, Senhor, também já fomos presunçosos, arrogantes, e nos jactanciamos, já nos gabamos das coisas em relação ao futuro, que a grande verdade não nos pertence. E quantas vezes já fomos solapados pelas circunstâncias que mudaram. Ou às vezes, quantas vezes fomos agraciados por boas circunstâncias que nos sobrevieram. Leva-nos a entender, Senhor, que a vida, ela é curta. Eu acho que todos nós que passamos de uma determinada idade já percebemos o quanto a nossa vida passa rápido. O quanto olhávamos para os nossos filhos tão pequenos e hoje já são filhos grandes. Talvez quantos filhos que ainda a gente tenha na lembrança a infância, que hoje já nos deram até netos. Leva-nos a entender não só nestes aspectos, mas à luz da Tua palavra, que a vida desse lado de cá do Éden, do mundo caído, ela é curta sobre esta terra, Senhor. Que nós não seremos eternos dentro deste mundo caído. Leva-nos também, Senhor, ao pensarmos no amanhã, no futuro, não deixarmos de fazer o bem hoje. Porque a princípio, nós recebemos pelas Tuas misericórdias a graça da vida hoje. Amanhã, se o Senhor quiser, faremos tanto isso como aquilo. Mas que não possamos deixar de fazer o bem hoje, de glorificar Teu nome hoje, de usar os talentos, os dons que o Senhor nos deu hoje. Porque pode ser que o Senhor nos chame e teremos que prestar contas ao Senhor daquilo que o Senhor nos confiou e nós enterramos com as demandas que deixamos nos sobrecarregar para darmos desculpas que hoje nós não podemos, nós não tivemos condições de nos envolver das coisas concernentes ao Teu reino, da edificação da Tua igreja e do Teu povo. Ajuda-nos a evitarmos estes erros, Senhor, e caminharmos em maturidade e graça diante de Ti e diante dos homens. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém.